Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo do nosso curso básico de filosofia. Hoje nós iremos, ou melhor, eu irei falar sobre o sétimo mandatário da filosofia quadrante, que é tudo, no plano macro, possui positividade em adaptação. Como vocês sabem, a metafísica da filosofia quadrante é uma síntese entre Olavo de Carvalho, Mário Ferreira dos Santos, Aristóteles, Hermann Doiver e, claro, a sabedoria judaica. Nem precisa falar, né? O cristianismo, a Bíblia neotestamentária. Mas a sabedoria judaica, que trabalha muito essa questão legislativa, o Deus é legislador, influencia muito o meu modo de fazer metafísica, filosofia primeira. Enfim, esse mandatário, pessoal, possui aí duas leis ontológicas bem interessantes. Primeira, aspecto modal ético, dentro do escalonamento doiverdiano, ou seja, dos aspectos modais. Doiver vai dizer que existe uma norma ontológica que ele a batizou de ética ou moral. Já o Mário Ferreira dos Santos, na sua ontologia pitagórica ao modo de Ferreira, ele desenvolveu aí aquilo que ele chama de lei da evolução. Então, quais são as leis ontológicas que puxam de modo qualificante, lembrado do Doiver? Função fundante, função qualificante. Quais são as leis ontológicas que puxam o sétimo mandatário da filosofia quadrante? É o aspecto modal ético e a lei eterna evolutiva, ou como o Mário chamava, lei setenária. Então eu vou ler, eu poderia fazer isso em todos os mandatários, né? Porém, eu iria fazer vídeos muito longos e isso não seria algo interessante a se fazer, pelo menos aqui no YouTube. Eu pretendo fazer isso futuramente, explicar aí dentro da filosofia quadrante, claro, as leis eternas, os aspectos modais e as categorias. Até porque as categorias também influenciam a filosofia quadrante. O Olavo não tem necessariamente uma metafísica ontológica sistematizada, mas ele tem contribuições dentro da metafísica, isso é autoevidente. Por exemplo, a teoria, como eu já falei, a teoria do círculo de latência. É bem interessante e eu faço uso dentro da ontologia quadrante. A sua fenomenologia, eu faço uso dentro da filosofia quadrante, então o Olavo também aparece. E, claro, a sabedoria judaica, como eu já venho falando aqui há muito tempo, né? Então vamos lá. No livro A Sabedoria das Leis Eternas, o Mário vai falar das 10 leis, né? E essas 10 leis, elas vão antecipando-se. Então, as leis, elas não são apenas, vamos dizer, para usar aqui uma analogia unitária. Elas não são apenas leis 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 10, né? Elas são leis que vão binarizando-se. Lei do 11, lei do 12, lei do 13, 14, 15. Elas vão ternarizando-se. Lei do 100. Já vou antecipando para vocês que existe a lei do 100. Eu trabalho aí a questão usando aqui a cronotopia ferreiriana, a lei do zero. Isso possui positividades porque eu trabalho de modo profundo a minha ontologia do Mário. E eu acredito que, usando a cronotopia, assistência, retrocipando-se, a partir de uma perspectiva platônica, nós vamos ter a inexistência ou a inexistência. A inexistência possui positividade no meon, não ser, não nada absoluto, porque o Mário já nos deixou claro em filosofia concreta, o nada absoluto não possui nenhuma positividade, nada pode, mas o meon possui positividade. Eu já expliquei isso aqui também, a minha ontologia. Enfim, eu não vou falar sobre isso novamente, tá aí no meu canal os vídeos explicando o que é minha ontologia, a infinita potência ativa e a infinita potência passiva, qualificando aquilo que o Mário chamava de meon, ou a meontologia. Então, a partir da meontologia, ou da infinita potência passiva, eu trabalho aí, dentro da cronotopia ferreiriana,
a inexistência ou a lei do zero. Então existe a lei do zero. Consequentemente, terei que falar da lei do 100, que é uma lei ternária. 3 números, não é isso? Número 1, 0, 0. Como eu poderia trabalhar isso? Futuramente eu irei explicar isso de modo mais profundo. E, gente, as leis, elas são dentro de uma potência infinitizante ao modo qualitativo. As leis, elas não se esgotam. É impossível de esgotá-la. Claro, o ser humano, por ser limitado, eles não vão abarcar. Mas existe a lei do 0, existe a lei do 10, existe a lei do 100, existe a lei 523, existe a lei 1223, existe a lei 3234, porque elas vão se antecipando-se. Então, o esquema ferreiriano, ele só cresce. Crescer como? Ontologicamente falando. Então, eu irei trabalhar isso dando continuidade às leis eternas. O Mário, no livro Sabedoria das Leis Eternas, ele nos mostra isso. Ele vai falando das leis ternárias, quaternária, quinária. Então, se existe a lei do 1, existe a lei do 12. Se existe a lei do 12, existe a lei do 222. Se existe a lei do 222, existe a lei do 2222. E assim, sucessivamente. Porém, o homem, como é um ser limitado, como já falei, ele não vai conseguir abarcar todas as leis. Quem abarca, gente? O ato puro. Somente Deus abarca todas as leis, porque ele é onipotente. Nós somos apenas seres oniscientes. Ele é onipotente, nós somos apenas seres sencientes. A onipotência não faz parte do ser sujeito. Então, repetindo, para não ficar confuso, né? Somente Deus é onipotente, nós somos sencientes. Esse era o termo que eu estava tentando lembrar. Dito isso, o que o Mário Ferreira dos Santos tem a nos dizer sobre a lei da evolução ou a lei setenária? Vamos ler aqui. Diz o Mário: a harmonia implica, assim, também desarmonia. Veja, gente, usando o esquema do Doiver, antecipações e retrocipações, a gente pode aplicar isso dentro da década sagrada ferreiriana. Então, é impossível falar da lei do 7, ou a lei setenária, sem a lei do 6, sem a lei do 5, sem a lei do 4, de modo decrescente, usando a própria meontologia, porque a meontologia é um decrescer com. E essa decrescência só pode ser entendida na meontologia. Porque se eu vou decrescendo, eu vou chegar no meon. Tá entendendo? E subirei a escada. Eu só posso subir a escada ao modo aristotélico, se eu quero fazer ontologia ou metafísica, a partir da decrescência. Eu vou decrescendo, eu olho para um objeto e vou decrescendo com aquele objeto, ontologicamente. Eu chegarei no nada, mas não nada absoluto, mas no meon, no não ser. Tá entendendo? Então, é impossível analisar a lei do 7 sem as leis retrocipantes, lei do 6, lei do 7, lei do 8, e sem as leis antecipantes, lei do 8, lei do 9, lei do 10, lei do 11, do 12, do 13, 14, 15, e assim sucessivamente, numa potência infinita, de modo... Claro, a gente vai usar o quantitativo, o quanto, mas estamos trabalhando ontologia, então é uma infinita potência ontológica qualificante, qualitativa, não quantitativa. Não vamos reduzir aqui as leis eternas, enquanto estrutura metafísica ferreiriana, a um quantitativismo modernista, a qual os matemáticos fazem uso. Claro, existem verdades. O próprio Doive, ele acaba sendo reducionista, a reduzir o aspecto modal numérico a um princípio quantitativo, onde ele reduz os números apenas a sua vulgaridade cardinal ou ordinal, né? Isso é um erro. É o erro do Doive. O Doive foi reducionista aqui a partir do pitagorismo. E eu vejo a galera aí
doiverdiano, dizendo que Pitágoras foi um reducionista, usando o esquema do Doiver, né? O Doiver diz que o Pitágoras é um reducionista porque ele diz que tudo é números. Só que a galera não entendeu essa distinção, até porque o Mário faz essa distinção entre o quantitativo e o qualitativo. Pitágoras não está analisando os números, dizendo que tudo é número a partir apenas de um aspecto quantitativo. Ele está fazendo uso ontológico dos números, então é qualitativo. Dito isso, quando o Mário diz que a harmonia implica assim também desarmonia, ele está fazendo aqui um momento analógico. Vamos pegar o livro do Mário aqui. Que momento analógico é esse? Na lei dos 6, ou lei da harmonia, que ele vai chamar de lei cenário. A lei do cenário diz respeito a todo ser finito. E o ser finito diz respeito ao contexto beta. O que é o contexto beta? O contexto beta é o contexto relativo. Platonicamente, é o mundo das sombras, o mundo sensível, como diria o Miguel Reale, ou melhor, perdão, gente, Giovanni Reale, eu sempre confundo, como diria o Giovanni Reale na sua História da Filosofia, é aquilo que chama-se de, platonicamente, né, de primeira navegação, mundo ôntico. Então esse mundo ôntico é finito. Todo ser, dentro do contexto beta, é finito. Se é finito, é abialho, depende de outro. E esse outro último, vamos dizer assim, né, é o primeiro princípio quadrante. Tudo que existe, seja serente, ser intermediário, ser sujeito, depende, ou seja, abialho, de outro. Deus. Deus não é abialho. Deus não depende de outro. Ele não depende de nada. Tem um livro muito bom do Jonathan Edwards que fala sobre isso. Sobre a criação. Deus não depende de nada. Aquilo que eu chamo na filosofia quadrante, usando o Jonathan Edwards, de o telos supremo e o telos principal. A finalidade suprema. Deus não necessita de nada. Ele é autossuficiente. Então, não há aplicação abialho em Deus. Abialho só se aplica naquilo que o Mário está chamando aqui, a partir da lei cenária, ou cenário, o ser finito, contexto beta, não o contexto alfa, o contexto transcendente. Gente, não confunda transcendente com transcendental. É que eu estou usando os esquemas da filosofia moderna. Isso aparece muito, por exemplo, no Kant, transcendente, transcendental, a crítica transcendental. O Doiver também usa muito isso, ao modo dele, mas também faz por isso que ele tem alguns resquícios ali kantiano, apesar de ter dito que abandonou o neocantismo. Então, veja o que o Mário diz. A partir da lei dos 6, a lei da harmonia. Todo ser finito, por sua vez, constitui uma unidade. O que ele está fazendo aqui? Uma retrocipação. Retrocipação aonde? Na lei da unidade. Vamos lá na lei da unidade. Voltamos aqui, pegamos o livro do Mário aqui. Eu estou orando a Deus para que a E-Realizações publique esse livro físico. É um livro onde o Mário fala sobre sua metafísica, né? Então vamos lá ter a lei da unidade. Veja o que o Mário vai dizer sobre a lei da unidade. Abre aspas. A lei do 1 seria, consequentemente, a lei da unidade. Então, lá na lei cenária, o cenário, o Mário faz uma analogia retrocipante nessa lei. Então, por isso que eu falo, é impossível você olhar para as leis eternas sem os princípios analógicos, seja antecipante ou retrocipante. É claro que na lei da unidade não vai haver uma retrocipação, porque depois, ou melhor, antes, decrescendo, né? Se a gente decresce na lei da unidade, o que é que encontramos? A lei do zero. Meontologia. Ou seja, se a gente fosse plasmar aqui, é assistência. A lei da unidade diz respeito à assistência. E se a gente retrocipa-se ontologicamente na lei da unidade, o que é que teremos? Meontologia, a infinita potência passiva. Na nous, como diria Plontino, na nous do uno. Uno, de modo cristão, trino. Então, a lei da unidade, se a gente for usar esse esquema do Doiver, que eu estou usando aqui para ler o Mário, né? A lei da unidade, ela
não possui uma retrocipação, vamos dizer, concreta. Se a gente retrocipar na lei da unidade, teremos a lei do zero. E a lei do zero diz respeito à inexistência, ao meon. E o meon é o não ser, é a infinita potência passiva, que se aplica na nous, porque se a gente dividir, vamos dizer assim, né, a infinita potência ativa e tirá-la, essa infinita potência passiva da infinita potência ativa, vamos ter dualismo, e por Mário isso é um erro. Claro, é um erro. É um erro. Estamos falando aqui de uma dualidade errônea. Então, veja que lá na lei do 7, o Mário fez uma retrocipação na lei do 6, e na lei do 6 ele fez uma retrocipação na lei do 1. Então, quer entender, gente, a sabedoria aí das leis eternas e esse dançar ontológico ferreiriano, eu acredito que o Doivre irá te ajudar muito nisso. Então, ter estudado o Doivre e ter entendido a ontologia do Doivre me fez entender, por exemplo, os esquemas ontológicos de outros filósofos, como o nosso Mário Ferreira dos Santos. Então, compreendeu? Então, a lei do 1 seria, consequentemente, a lei da unidade, dirá o Mário. Ora, o princípio de todas as coisas tem, necessariamente, de ser algo de positivo. Fato, né? Positividade concreta. Porque Deus deu positividade concreta à realidade existente. Ou existente, prefixada, que depois vai assumindo prefixações. Existente, consistente, persistente. Então, dirá o Mário, o princípio positivo, o princípio que se afirma, que dá testemunho de si e que se positiva a si mesmo, é precisamente o que se chama ser. O princípio de todas as coisas positivas é o ser. O nada não pode ser princípio de nada. Mário está se referindo aqui ao nada absoluto, que vai estar lá no livro Filosofia Concreta. Alguma coisa há e o nada absoluto não há. O nada absoluto, por ser impossível, dirá Mário Ferreira dos Santos, em Filosofia Concreta, nada pode. Então, o nada não pode ser princípio de nada. Esse nada, deixando claro, é um nada absoluto. O Mário dirá, ora, a unidade, como já dissemos anteriormente, caracteriza-se por ser indivisa, ser e divisa abialho. Isto é, distinta de qualquer outro. Lembra? Abialho de respeito dependente de outro. Ele continua. Portanto, a unidade é a lei da integral. Em toda e qualquer forma dotada de existência, o que é a existência? Aquilo que assume forma fora. Seu ser é um. Então é impossível não perceber a lei ontológica da unidade. Tudo aquilo, aí vem o livro Sabedoria da Unidade, para a gente entender que essa unidade, o Mário vai trabalhar isso de forma mais profunda, dentro da sua Mathesis Megiste, ou Mathese Megiste, ele vai trabalhar isso na Sabedoria da Unidade. Então, lê a Sabedoria da Unidade, você vai ver o que o Mário tem a dizer sobre a unidade, né, e sua sabedoria intrínseca. Então, dirá o Mário, tudo aquilo que é ser, tudo aquilo que possamos admitir como presença ou adcência. Veja aqui a nota de rodapé do Olavo. Adcência, termo proposto por Soares. Gente, eu não tenho conhecimento do pensamento soariano. Ou soaziano, né? Então, vai me perdoando, então não vou palpitar aqui sobre o Soares. Mas veja a nota de rodapé. Adcência, termo proposto por Soares, provindo do verbo latino adsum, no sentido de ser aqui, estar aqui, para substituir presença. Então, o termo adcência diz respeito àquilo que está aqui, a qual eu tereciono de modo acatamental. Então, essa adcência, diz respeito àquilo que eu chamo na filosofia quadrante de acatamentabilidade. Lembra que eu falei para vocês que
o termo, a ideia, o conceito filosófico acatamento diz respeito, usando aqui a fenomenologia do Husserl, a noema e terecimento, a noesis. Aqui nós voltamos lá para a década dialética do Mário, que é fenomenológica. Relação sujeito-objeto. Eu, não eu. Sujeito, noesis, que tereciona o objeto. Objeto, noema, acatamental. O acatamento diz respeito ao ente real. Real que possui forma unitiva fora. Então, aquilo que tem unidade, a qual eu, de modo terecional, noesis, acatamento, noema, eu vejo, de modo próter, a sua forma sobre uma materialidade. Compreenderam? Então, dirá o Mário, o um é a primeira lei que rege todas as coisas. De fato, é isso. Então, na teoria do acatamento, eu estou reverberando o Mário Ferreira dos Santos. Então, quando o Mário diz, o um é a primeira lei que rege todas as coisas, usando aí o meu ponto fenomenológico, eu digo, quando eu olho o objeto enquanto unidade ôntica e ontológica, eu percebo sua forma. É a primeira coisa. Então, o meu conhecimento por presença, usando o Olavo, né? É um conhecimento de modo aqui e agora, morfer sobre rilé. Eu percebo as formas geometrizantes sobre uma materialidade. E aí eu vou vendo a exidade das coisas, as suas individuações, as suas estruturas de individualidade. Compreenderam? Então veja o que o Mário diz. Só o nada não é unitário, porque o nada nada é. O nada nada é. Inclusive o meon. Se um meon é ser, ser seria e não ser não faria sentido algum. Vou repetir. Se meon é ser, o não ser não seria e não faria sentido algum. Tá entendendo? Inclusive o meon, que é positivo e concreto. O nada absoluto não é concreto e nem é positivo. É uma impossibilidade ôntica e ontológica. Então dirá o Mário, há, por certo, uma hierarquia do ser. Uma hierarquia de graus intensistas ou graus de intensidade do ser. Vejo que o nota de rodapé, não sei se é o Mário ou o Olavo que colocou essa nota de rodapé, mas eu vou ler aqui. Ó. Sobre os conceitos opostos e complementares de extensidade e intensidade. Vale conferir aqui, como o Mário colocou, né? Filosofia e cosmovisão. Não sei, gente, não sei se foi o Olavo ou foi o Mário que colocou. Acredito que foi o Olavo. Então, filosofia e cosmovisão, o Mário trabalha esses conceitos, ele tira da física, onde ele dá um valor ontológico também para esses conceitos, um valor metafísico de extensidade e intensidade. É só lembrar também lá dos conceitos, fatores emergentes, predisponentes, que eu faço uso a todo momento. Né? Não sei se vocês perceberam. Então, continuando a leitura aqui, vamos lá. Cada ser participa da unidade segundo o seu próprio grau de intensidade. Como assim, seu próprio grau de intensidade? Os seus fatores emergentes, individuantes. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo ordinário. Eu estou aqui com uma xícara de café, tem aqui um serente modelado, uma latinha de Monster. Estava aqui estudando o COF do professor Olavo. Eu estava tomando um energético. Esse serente modelado possui uma individuação e nela, de modo intensista, faz ela ser diferente de... Eu estou com duas latinhas. Elas são semelhantes onticamente, porém, ontologicamente, elas vão participar da estrutura
seja do Mário, do Dove, do Aristóteles, das estruturas ontológicas, elas possuem graus de semelhança, porém não são a mesma coisa. Então, existe uma dessemelhança. Então, quando eu olho, a partir do Mário, para essa garrafinha, ou melhor, para essa lata, tem uma garrafa também aqui de água, tem livros, tem caderno, tem um portão ali logo na minha frente. Quando eu olho para essas coisas, eu vou acatamentabilizando de modo direcional. O que eu vou fazer? Eu vou perceber que cada uma dessas coisas, possui suas emergências que a distingue de outras. Ou seja, possui seus graus de intensidades, fatores emergentes, que a distingue. Veja, eu estou com duas latinhas parecidas. São a mesma coisa, gente. Mas esse grau de semelhança não faz com que elas sejam a mesma coisa, porque cada uma possui sua individualidade, cada uma possui a sua plasticidade individualizante, cada uma possui a sua estrutura de individualidade, mesmo de modo acatamental, eu direcionando a sua semelhança. Cada uma possui a sua individuação, a sua singularidade particular enquanto fator emergente, intensistas. Por isso o Mário está dizendo graus de intensidade. Veja o que ele continua dizendo. Mas, qualquer que seja o seu grau de intensidade, todas as coisas são unidades. Ou seja, o que se assemelha entre essas duas latinhas de Monster, ontologicamente falando, é a sua unidade. Ela é uma unidade. Eu estou com a garrafinha aqui, uma está na minha frente, outra está mais distante de mim. E quando eu olho para elas, eu percebo ontologicamente que elas são unidades. Tá entendendo? É impossível não olhar para a unidade delas. Unidade ôntica e ontológica, porque é impossível olhar para as estruturas ontológicas sem o mundo ôntico. Não há mundo das formas sem o mundo sensível. Eu olho para o mundo sensível ôntico, captando as formas ontológicas. Então vocês sabem, né, que existe uma distinção dual das formas. Forma ôntica, forma ontológica. Aquilo que o Heidegger chamava de primado ôntico, né? Eu faço uso dessa semântica heideggeriana. Estou continuando aqui com o Mário. Aqui, ó. Vou ler novamente. Mas, qualquer que seja seu grau de intensidade, todas as coisas são unidade ou unidades, num grau intensista maior ou menor, mas sempre unidades. A lei de unidade preside a todos os seres. Vou usar aqui a filosofia quadrante, a partir do Dove, é claro, né? Essa teoria é uma teoria doiverdiana. A lei da unidade preside toda a tripartição do ser. Todas. Então, dito isso, eu vou pausar aqui a leitura sobre a lei da unidade e vamos voltar lá para a lei do 7. O Mário fala sobre a lei da oposição, tem a lei da relação, tem a lei da reciprocidade, a lei quaternária, o quaternário, tem a lei da forma, que é uma lei importantíssima na filosofia quadrante. Então vamos voltar para a lei do 7, que é o ponto que eu quero evidenciar aqui. Então, o Mário diz, ó, a harmonia, lei do 6, né? Aqui é uma retrocipação na lei do 7. A harmonia implica, assim, também desarmonia. Lembra que eu falei para vocês? Semelhante, dessemelhante. Por quê? Esta é uma harmonia nova em oposição. Opa, retrocipação. Novamente o Mário está usando uma retrocipação. Porque é impossível falar das leis sem as leis
Antecipantes e retrocipantes. Lei do 2, oposição. Então, a harmonia implica também desarmonia. Veja que essa sentença é uma sentença retrocipante na lei do 2, lei da oposição. Porque esta é uma harmonia nova em oposição a outra harmonia. Se há uma oposição, haverá de ter o que, gente? Relação, lei do 3. De maneira que os aspectos harmônicos, dirá o Mário, podem opor-se. E a desarmonia que surge nesta oposição. Nesta oposição. Nas mutações substanciais, mutações enquanto evolução, vai evoluindo entre harmonia e desarmonias. Nas mutações substanciais, nas mutações de toda espécie, vamos observar que em todos os casos elas obedecem a certo modo à lei da harmonia. E ao romper-se, esta obedece, de certo modo, à lei da harmonia. E ao romper-se esta harmonia, os seres que a rompem integram-se em uma nova harmonia. Assim, há verdadeiros saltos específicos, saltos qualitativos, que se dão na passagem de um estado harmônico para outro estado harmônico. Essa passagem é simbolizada pela lei do 7, que é a lei da evolução cósmica. Assim como temos de ver cada coisa concretamente pelo seu aspecto unitário, pela sua oposição. Aí veja o Mário usando a retrocipação ontológica, pela oposição intrínseca e extrínseca, ou seja, a oposição que intensifica e extensifica-se, né? Pelas relações, ou seja, a série, pela interaturação e pela forma. Temos também de concebê-la dentro da harmonia a qual a pertence. E depois também pelas suas possibilidades de romper essa harmonia e de constituir, então, um elemento de uma nova forma. Forma, tomando em consideração aqui a lei dos 5, proporcionalidade intrínseca. Então, gente, quando eu uso aqui tudo no pão macro, né, possui, de modo possuitivo, uma possuição ontológica, tudo possui positividade em adaptação, o primeiro aspecto que puxa é o aspecto ético, depois evolução. E a evolução vai o quê? Vai resistindo. Resistir enquanto força, vigor. A realidade ela é resistente. O termo força, vigor, enquanto resistência, me lembra muito um conceito usado por Aristóteles, que é o bebaios. Do grego significa seguro, firmeza ou firme. E o termo bebaios passa-nos a ideia de um ser necessário. Esse ser necessário, eu não duvido. Porquanto é ser certo. Então, a evolução passa de harmonias, desarmonias, mas vai evoluindo. E isso é uma positividade que vai o quê? Se adaptando. Então, a adaptação aqui diz respeito àquilo que o Mário chama de evolução. A adaptação é o amoldamento. Amoldamento enquanto dimensão formórfica. Aí lembra lá? Formórfica, acatamental. Lá no mandamento da compreensão que eu falei sobre isso. Então, positividade diz respeito ao positivos, que é determinado por acordo arbitrário. Ou seja, é determinado pelo Deus totalmente outro. Isso não tira a adaptação. Como diz um amigo meu, o Pai continua criando. A criação não para. Então a realidade ela é positiva. E essa positividade se dá em evoluções adaptacionais. Então
tudo que possui um conteúdo aliacionalizante, eu vou usar esse termo aqui, eu não expliquei ainda a teoria dos 12 vetores eidéticos, criacional e quedal. Então eu vou usar aqui, posteriormente eu irei explicar, para você que fique confuso o que eu estou falando aqui em relação a esse mandatário. Porque é impossível olhar para a realidade positiva sem entender que tudo possui uma aliacionalização eidética advinda do transcendente. Transcendente esse que se esparramou, ou seja, que transcendentizou-se. Então, quando eu olho para essa ideia de aliança transcendente, o que eu lembro? Lembro da sabedoria judaica. Porque na sabedoria judaica, a realidade que se apresenta aí, ela é afirmativa, confirmatória, positivante. Como diz o salmista, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuís adquire o conhecimento. Temos que adquirir de modo relacional, louvando a Deus, olhando para a realidade como mestra penútil, de modo positivo e concreto. Então, a positividade adaptacional, evolução, lembra do Mário? A positividade adaptacional da realidade é mandatária. Eu não posso... Aí a gente volta lá para a lei do 6, a presença em melhoramento. Então eu posso olhar para essa presença e melhorar essa realidade de modo acionativo, crático, cratia ou cracia. Porém, devo entender que existe adaptações positivas, porque a realidade ela vai se evoluindo, porque Deus não para. O Pai continua criando. Então, quando eu olho para a positividade adaptacional da realidade dentro desse mandatário, o eu não pode reagir e pode, claro, se adaptar a essa realidade ou a sua circunstância. Então, filosofar é ação-reação, não é isso? Então, quando eu digo filosofar é ação de submissão, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que a realidade adapta o eu. Quando eu digo filosofar é reação, o que eu digo? Que o eu pode, de modo melhorativo, o eu pode adaptar a realidade, reagindo perante a realidade, criando coisas, fazendo coisas. Compreenderam? Então, tudo possui a positividade em adaptação. Aí tem a outra dimensão, que eu não falei aqui ainda, né, que é o aspecto modal ético. Lembra que eu falei para vocês no último vídeo aí, que a família, enquanto esfera de soberania, ela possui dois aspectos, uma antinomia aspectual que enraiza e que a puxa. Lembra que eu falei isso? Eu usei o exemplo da família cívica, homem, mulher e filhos, filhas. Não é arranjos familiares. E famílias arranjadas nunca será como uma família cívica, por mais que os modernistas tendem a dizer que não. Você pode, se você é livre, como diz um amigo meu, somos livres, a escolha é sempre do sujeito. Bom, se você quer se casar com um homem, você é homem, quer se casar com um homem, você é mulher, quer se casar com mulher, você é livre para fazer isso. Faça. Só não vem me dizer que isso é uma família cívica. Não é uma família cívica. Só há ordem cultural porque há famílias. De onde veio o presidente do Brasil? De uma família cívica. Precisou de um pênis de uma vagina. Precisou de fatores emergentes e fatores predisponentes.
Qual é o fator emergente para termos pessoas governando o país, como presidente? Quais são os fatores emergentes? Pênis e vagina. O óvulo e o sêmen. O espermatozoide. É isso? Então, para se ter um presidente de um país, necessitou de uma família. Para você existir, necessitou de uma família. Isso é ontológico, gente. Não tem como discordar. Nenhuma arranjo familiar será com uma família cívica. Nenhum. Bom, isso não, eu não estou dizendo que você está proibido de formar arranjos familiares. Novamente, que você é livre, só não venha quebrar com as ordens. E também não venha proibir as religiões de dizer que isso é pecado. Porque se você defende tal coisa, você é autoritário. Ah, mas antes de ser antidemocrático, é autoritarismo dizer que é pecado. Bom, se alguém sai do discurso, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é isso? Sai do discurso e te obriga a algo, se alguém não entendeu nada das Escrituras. Agora, se você se sente ofendido, porque a gente vive na geração de ofendidinhos, né? Se você se sente ofendido porque viu um pastor, um padre dizendo que a homossexualidade é pecado, então você está no mundo do identitarismo afetivista, que é reducionista. Então, a galera quer proibir aí padres, pastores de pregarem contra a homossexualidade, por exemplo, caindo num autoritarismo identitário, a qual eu odeio. Não tem nada contra. O cara quer ser gay, seja gay. Quer dar a bunda, dê a bunda à vontade, meu filho. Dê a bunda à vontade. Quer chupar pinto? Chupe à vontade, a escolha é sua. Agora não venha usar a episteme, o parâmetro jurídico, para querer que o outro, que diz que isso é pecado, não vem querer usar o parâmetro jurídico para querer calar o outro. Isso é autoritarismo. As pessoas mais autoritárias hoje no mundo são os identitários. A New Left. A nova esquerda. E aqui é ontologia pura. Provavelmente o YouTube pode derrubar essa aula por causa disso aqui, né? Não sei, né? Meu canal é pequenininho. Acho que nem isso nem vai acontecer. Mas no dia que tiver os algoritmos aí, provavelmente essa aula seja derrubada. Mas essa é a verdade ontológica. Não é a verdade religiosa, é a verdade ontológica. Para existir ordem cultural, se existe um presidente, se existe um patrão, se existe pessoas constituindo esfera de soberania na sociedade, só existe por causa da principal esfera, a família cívica. E eu desafio alguém aí, pode ser Foucaultiano o que for, pode ser especialista em Judith Butler, especialista em Derrida, especialista em Marx, especialista em Adorno, especialista em conhecer vários idiomas, ser um doutor, pós-doutor. Não tem como quebrar a ordem da realidade, meu filho. Seu conhecimento, seu pedaço de papel, seu diploma não vai quebrar a ordem ontológica da realidade. Que ordem é? É a sentença simples e objetiva. Sem família cívica não há cultura. Sem o pênis e a vagina, ou melhor, sem o ventre, não há cultura. Ordem biótica. Isso é biologia. Vamos cair no reducionismo naturalista? Claro que não. Por isso que necessitamos estudar metafísica. Eu estava no grupo esses dias, o cara criticando o historicismo esquerdopata, como diria alguns, né? Como alguns usam lá no grupo. Criticando o historicismo, veio dizendo que tudo passa pela dimensão biológica e a biologia explica todos os fatores culturais. O cara sai do historicismo e cai no biologismo. Pelo amor de Deus, é muita burrice. As pessoas são burras demais. Então, estude metafísica, estude a filosofia primeira para não cair nesses erros. Já viu lá o Guilherme Freire? Tudo é monarquia. Viu?
O cara fala uma merda dessa e ele diz ser estudante de metafísica, porque eu já vi alguns vídeos dele falando sobre metafísica. E abre a boca para dizer que tudo é monarquia. Eu não sei se é analfabetismo funcional, não sei se é burrice, não sei o que é. Um cara que se diz intelectual, culto, que estuda metafísica, abrir a boca para falar um treco desses. Pelo amor de Deus. Então, compreenderam? Então, voltando aqui, vamos falar agora da ética. Por que eu estou falando aqui, usei o exemplo da família? Porque o aspecto modal que puxa a família é a ética. Ela é fundamentada, ela é enraizada pelo aspecto biótico, mas o que a puxa é a dimensão ética. E o que é a ética? Dentro do esquema do everardiano. Ética diz respeito ao pacto amorosial. A amorosidade diaconal. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, a partir da ética, aquilo que o eunal adapta da micro-realidade e aquilo que a macro-realidade vai me adaptando, possui uma eticacidade pactual amorosa. Então, além da evolução, a estrutura ontológica puxante que puxa esse mandatário é a ética. E eu tenho um pacto amoroso, ético, ao filosofar. Um amor, uma afeição, um apego, um afeto, um carinho, uma ternura, um zelo, uma respeitabilidade, uma afinidade com a realidade que não para, que continua, que continua, que continua. Então, a realidade em sua eticacidade, ela é positiva e adaptacional. Então, em seus saltos mutacionais de harmonias e desarmonias, teremos esses saltos qualitativos, claro, e quantitativos. É por isso que a harmonia, saltando em mutações evolutivas, né, e desarmonias enquanto rompimentos, a realidade também vai se rompendo. Eu só posso entender isso nesse movimento a partir de um afeto, de um apego, de uma ternura, de um zelo, de um carinho, de um respeito, de uma afinidade com a realidade. Ética diz respeito a isso. Quando eu olho para a evolução da realidade, a evolução aqui, gente, não no sentido darwinista, a evolução aqui no sentido ferreiriano. Quando eu olho para a evolução da realidade, onde as coisas vai assumindo novas harmonias, vai desarmoniando e assumindo novas harmonias, eu vou percebendo essa realidade a partir daquilo que o Olavo chamava de latência circular, o circo de latência. As possibilidades latentes do mundo da coisa dentro dos seus princípios mutacionais. Compreenderam? Então a evolução aqui não é no sentido darwiniano, a evolução aqui é no sentido axiológico. É um valor que eu assumo na realidade. É um valor matético, para usar o Mário. É um valor matético. O Olavo até vai dizer, né? Ele faz uma nota de rodapé dizendo que a evolução não é no sentido darwiniano, nem no pseudo-espiritualista ocultista, nem axiológico, nem temporal, mas lógico-ontológico. Só que eu entendo a ontologia como axiomas. É um valor, a unidade é um valor ontológico. A lei da oposição é um valor ontológico. Então, esse mandatário,
é muito importante dentro da filosofia quadrante. Muito importante. Porque vai entender, vai continuar a enriquecer o meu lema filosófico. Lema filosófico, né? Filosofar é ação, reação. Então, para terminar, se tudo possui uma positividade em adaptação, onde eu vou percebendo a resistência evolutiva e vou de modo pactual ético, amando essa realidade que se adapta e me adapta, eu entendo que tudo é uma importância. Tudo ontologicamente. Aqui tem agora o evidomos policromático do círculo de latência. Quando eu uso o termo importância, eu uso no sentido latino, ou do latim, né? Que é trazer para dentro. Importar é trazer para dentro. É algo que está envolto, é algo que está introduzido, é o que está em voga, introduzido em mim. Eu trago para dentro. Então, perceber as harmonias e desarmonias evolutivas, isso é uma resistência evolucional, é perceber de modo ético que a positividade em adaptação se dá dentro de mim. Dentro de mim, para fora. Trazer a realidade para dentro de mim. E perceber o que eu mudo dela e o que ela muda em mim. Tá entendendo? Traga a realidade para dentro. E deixa ela te modelar. Para depois você modelar a realidade. E aqui novamente nós voltamos ao filosofar é ação, reação. Então, mirar a minha atenção ativa em alguma latência, por exemplo, é trazer para dentro de mim. Então, por exemplo, eu estou agora mirando algo com a atenção ativa. Isso é importância. Isso é atenção ativa, miracional. É o evidomos. O que você está mirando agora? O que você está mirando agora é uma sua atenção. É uma atenção, melhor dizendo, ativa. Muita coisa me foge, porque eu não sou onipotente. Somos apenas sencientes. Mas aquilo que eu tereciono de modo acatamental é ativo. É o que importa. Então, quando eu percebo, aqui para usar o Olavo, né? Quando eu percebo a latência de qualquer coisa pela a importância ativa, eu percebo esse croma do importar para dentro de mim. É daí que a gente entende, lá na metafísica do Aristóteles, quando ele diz que a realidade é espantativa. Me espanta. Então, qual é, por exemplo, o problema? Repleto aí de latências que você traz de modo ativo, importacional, para dentro. É alguma coisa da ordem política? É uma pedra? É uma árvore? É a leitura de um livro? É tomar um café, jogar um videogame? É assistir Netflix? É fazer dancinha no TikTok? É tomar cerveja no bar? É fazer sexo? É dar uma aula? É ouvir um sermão de um padre ou pastor? É estudar para o vestibular, para o concurso público? É brigar na internet? O que é que te importa? Qual é o problema que toma o seu espírito ativamente? Portanto, a importância possui um valor ontológico seguro. Porque quando eu olho para essas coisas que eu acabei de citar aqui, essas perguntas,
eu percebo harmonias e desarmonias. E ela vai se positivando, vai se adaptando. O que é o que eu amo? O que eu amo? O que eu não amo? Tá entendendo? Por isso não há positividade em adaptação sem o Evdomos. Evdomos, importacional, a importância. Que é uma sufixação ontológica. Então essa é a minha pergunta para ti nessa aula. O que é que te chama a atenção? O que prende o seu espírito? O que assume positividade e se adapta e agora? O quê? Se faça essa pergunta. Pergunte para o seu eu interior mais profundo, que ninguém tem acesso. O que me chama a atenção? São coisas supérfluas? Ou é algo etéreo? O que você adapta da realidade? E o que da realidade está te adaptando? O que harmoniza e desarmoniza perante o seu espírito? Quais são os pactos éticos? O que você ama? Aonde está o seu coração? Quais são os seus tesouros perante esse mundo aí? Como você lida com essa circunstância brasileira? Com o desemprego, com a violência, com a desordem, com a política, com as brigas familiares, com a falta de espiritualidade, com a espiritualidade. Como? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Como você se vê daqui 30 anos, 20, 10 anos? Qual é o futuro que você quer construir? Para onde você quer ir? Quem é você? O que você tem feito para melhorar a sua vida? O que você tem feito para melhorar a vida das pessoas que estão no seu entorno? Como ser o melhor ser humano? É isso. Então, gente, muito obrigado. Até o próximo episódio, onde nós vamos falar aí do 8º mandatário, que é a positividade finitivista, ou tudo possui um finitivismo em ensinação. Aqui nós vamos trabalhar o contexto beta ao modo de Ferreira e Platão. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.